Olá, meu povo! Sejam bem-vindos a mais um episódio do Uai Podcast Goiás, o podcast que é a cara do nosso estado. Eu me chamo Débora Evelyn e hoje nós vamos falar sobre segurança pública, sobre política. Giovana Campos, bem-vinda! Bem-vinda, amiga de cabelo novo, lindíssima. Gente, gostaram? Ficou diferente, né? Bem-vindo você que nos acompanha. E hoje, mais uma vez, falando sobre segurança pública, né? Que é um tema fundamental aí, muito caro para as eleições desse ano. O nosso convidado eu apresento ou você apresenta? Pode apresentar, amiga. Rodrigo Palmeira, ele que é vice-presidente do Simpol hoje, Sindicatos Policiais Civis. Ele também é pré-candidato, vai falar um pouquinho da trajetória dele, já participou da operação de caça aí ao Lázaro, um dos principais serial killers, né, vamos dizer assim, de Goiás, todo mundo conhece. Vai contar um pouco pra gente da carreira dele, das perspectivas e dos objetivos para esse ano, né? Tem muita novidade. Seja bem-vindo e dos bastidores também. Seja bem-vindo, Rodrigo. Muito obrigado pela oportunidade de estar aqui com vocês duas, né? Pessoas de expressão no nosso meio comunicativo, e viemos aqui para poder esclarecer histórias, né? E nos posicionar com relação a algumas coisas que nós acreditamos. Rodrigo, para começar, quem que é o Rodrigo? Conta um pouquinho sobre a sua história, sobre sua profissão também. Ok, meu nome é Rodrigo Palmeira, sou policial civil aqui do estado de Goiás, já tenho um pouco mais de 20 anos, sou um filho de um oficial do Exército Brasileiro, vim aqui para Goiás por conta do concurso público, né? Quando eu cheguei aqui na Polícia Civil, eu fiquei uma curta temporada no interior e logo na sequência eu ingressei no universo de operações especiais aqui do estado, né? Trabalhando aqui na Polícia Civil. E com o passar do tempo você vai se especializando em outras áreas. Também tive a chance de trabalhar na área de inteligência, na área de ensino durante um tempo, na área de planejamento da polícia e também convênios, né? Que a gente realizou operações aí por, se eu não me engano, 5, 6 estados do Brasil, na questão da Força Nacional, na questão do próprio IBAMA, né, apoiando a fiscalização ambiental. E com isso, acabou que com algum momento feliz da minha vida, ingressei também nesse universo sindical, para que eu pudesse entender o outro lado da história, né? Conhecemos o lado da rua, agora a gente precisa conhecer o lado político, de como a gente busca melhorias para os agentes de segurança pública e para a sociedade. Qual é a função que você fez que você mais gostou? Na polícia, eu fui um apaixonado pelas operações aéreas. Gostei muito de trabalhar na parte da aviação, né? Eu tive a chance de fazer isso aqui em Goiás. Eu praticamente participei com alguns colegas do começo de tudo, né? E foi interrompido com a queda do nosso helicóptero, né? Que inclusive os dois pilotos lá eram amigos. É uma história particular. Nós estávamos na Força Nacional e aí o delegado-geral na época determinou que nós voltássemos. Voltamos da missão da Força e 4 meses depois, 5 meses, o helicóptero caiu e todo mundo faleceu. E ali eu ainda continuei voando no IBAMA algum tempo, mas depois eu encerrei. Mas é uma atividade apaixonante. Porque a gente sempre fala, né? É do céu que vem o socorro. Literalmente é isso mesmo, né? Rodrigo, você está há mais de 20 anos como policial, né? De onde surgiu essa motivação para entrar na política? Sempre foi um desejo seu ou é uma coisa mais recente? A política, o que me movimentou muito com relação a isso é a gente acompanhar notícias de policiais e de suas famílias que quando elas mais precisam, que é quando ocorre um problema de invalidez, um problema em que o camarada faleceu, né? Homens e mulheres. E aí, quando você olha para trás, você vê aquela família desamparada. E o nosso amparo, temos grandes amigos que nos ajudam, mas o nosso amparo é a lei. E para a gente poder participar e dar voz aos policiais, à sociedade, é só por intermédio de um representante para que consigamos traduzir essas demandas e nos fortalecer nas leis do nosso país. Seu pai sempre te influenciou? Sempre. Meu pai, ele inclusive é uma grande referência, porque meu pai serviu a pátria durante 33 anos e ele saiu do exército doente, fisicamente, psicologicamente, e em momento algum o exército abandonou ele. Então ele teve garantias financeiras, garantias estruturais, ele já está com mais de 20 anos aposentado. Nossa. E até hoje ele tem a proteção, o guarda-chuva da lei, para que ele pudesse ter dignidade aí na sua aposentadoria, mesmo com as suas restrições. Já participou de muitos treinamentos, né? Já tive essa oportunidade, eu e grandes policiais que
estavam juntos comigo aí nessa atividade de operações táticas, operações especiais. Tivemos a chance de realizar formações na área de aviação, explosivos, segurança e Uhum. proteção de autoridade, selva, Pantanal. Então, assim, é uma séria atividade de intervenção rápida em recinto carcerário, que é o pessoal da Polícia Penal. Uhum. Então, nós buscamos conhecimento para que esse conhecimento pudesse ser levado para a base da polícia, né? Para que todo mundo possa ter uma qualificação adequada e reduzir riscos, né? De vida, de saúde e voltar para sua casa em paz. E são mais de 300 cursos? Não, não, não. Não tem isso tudo, não. Não é isso tudo, Não, não? deve ter. É porque cursos, né? Existem muitas vertentes. Você tem os Aham. cursos operacionais, você tem os cursos técnicos, né? Mas daí uma média aí de, sei lá, uns 20 e poucos cursos aí na área de segurança pública. Até de outros países também, né? Aí fizemos convênios, né? Em Uhum. que policiais, por exemplo, da Espanha vieram para Goiás, nós participamos de um treinamento convocando todos os policiais de operações especiais. Há um tempo eu participei de um curso privado também lá no começo, contato com a SWAT de Dallas, e esse intercâmbio mostra o tanto que o Estado, né? Seja os Estados Unidos, seja a Espanha e outros mais, tem legislações que dão condições para que o policial possa, de fato, desempenhar o seu trabalho. E é natural que a sociedade vai colher o fruto positivo de tudo isso. O material humano é importante. E você falou um pouquinho do seu pai, né? Enquanto ele esteve no exército, você como policial, eu queria saber como que você lida com os desafios, né, Rodrigo? Porque a gente sabe que é uma profissão muito nobre, mas muito difícil. Tanto questão física como Sim, mental, é uma das categorias mais atingidas ali pelo cansaço mental, né? Na pandemia saiu uma notícia que os policiais, sejam civis, militares ou federais, estavam nessa linha de frente e eram os mais atingidos por problemas, às vezes, com suicídio. Eu queria saber como que você faz para lidar com a sua saúde mental, cuidar da sua saúde mental, para que isso não interfira na sua vida, esses problemas. Eu não sei se vocês sabem, a expectativa de vida do policial brasileiro é de até 65 anos de idade. E hoje, a legislação nas carreiras policiais não militares, existe uma obrigatoriedade dele trabalhar até os seus 55 anos de idade. Então, ele provavelmente tem uma média ali de mais de 10 anos para poder curtir a sua aposentadoria. Deixa eu falar por quê. Porque a carga de adrenalina que o policial recebe no seu dia a dia é muito agressiva. Existe um estudo que fala que o cidadão comum ele recebe uma determinada carga uma vez a cada 2 semanas de adrenalina. O policial ele recebe essa carga todas as vezes que ele está envolvido num serviço. E isso gera nele o quê? Pânico, gera nele deficiência, gera nele problemas de sintonia fina. É isso que a gente busca para poder proteger o policial. E o que eu faço para evitar tudo isso? Prática de esporte, entender que o meu papel é colaborativo, não deixar essas questões entrarem, absorverem no meu dia a dia, porque eu passei por isso. Eu tive esses momentos pessoais de sequelas da atividade policial. Então, como a gente sabe que o nosso papel, a nossa missão é cumprir o nosso dever de combater o crime, é por isso que nós estamos aqui, que pelo menos eu tenha uma retaguarda jurídica e uma saúde financeira adequada para que eu tenha qualidade de vida de acordo com a estatística, né? Desses 10 anos que eu vou ter de vida. Então, essas questões que falou de suicídio e outras coisas mais, né? Acontecem e é inevitável aqui no Brasil. Isso vai acontecer o tempo todo. Então, o que eu procuro é a prática de esporte, andar na rua, entender que o meu papel é um papel colaborativo, não posso tentar absorver essas guerras na minha vida. Você Isso. consegue chegar em casa e desligar ou você ainda fica Não, pensando? desligo. Hoje sim, depois de muito tempo eu desligo, né? Mas se eu estiver dentro do ambiente operacional, naturalmente eu não vou conseguir. Ninguém consegue. É E difícil, a família que está numa situação normal de pressão e temperatura, ela nunca entende quando o policial ou a policial, porque a gente está falando de homens e mulheres, né? Que chegam em casa com a pupila dilatada, com o olho aberto, adrenalizado, não fica quieto, não consegue dormir. É o preço da escolha, né? Porque ser policial é uma escolha. E, então, se nós escolhemos, vamos ter pelo menos uma dignidade aí, amparado Nossa. pelas nossas leis. E é difícil o policial falar isso, né? Consegue desligar hoje em dia. Por isso que é tão É. importante cuidar da saúde mental, né? Exato. Apesar de ser ainda uma barreira no meio policial, que
que eu vejo assim, o policial, muitas das vezes, eles não gostam de falar sobre a saúde mental e nem que precisa de ajuda. Então, qual que é a dica que você dá para esses policiais? Ainda é um tabu, né? É um tabu muito grande. Isso. Quebrar paradigmas é muito difícil. E eu sou isso, né? Tanto é que a gente está tentando desenvolver uma melhoria da minha expressão, de contar mais sobre a minha história, e eu já fui chamado a atenção várias vezes. Você tem histórias, mas você não relata as suas histórias. Isso não é exclusivo meu, isso é exclusivo de todos. Aquele camarada que está ali combatendo, lutando, ele não consegue chegar aqui e falar: ah, aconteceu isso, aconteceu aquilo. Realmente tem uma dificuldade, mas eu estou conseguindo. Porque se eu não conseguir, como eu vou dar voz para todos? Eu preciso dar voz. Verdade, verdade. Servir de inspiração, né? É. E aconteceu um relato algum tempo atrás, né, na sua vida mesmo pessoal, que uns bandidos, uns ladrões invadiram sua casa. Isso. O que aconteceu? O que isso mudou da sua visão da segurança pública? A coisa que mais me marcou foi um assalto na residência, né? Foram 9 reféns. Eu fui bastante agredido, fui baleado nessa ocorrência. Tinha pessoas que era todo o seu ponto fraco, estava dentro daquele espaço pequeno. E você olhar no olho das pessoas e falar assim: salva, só tem você. E esse é o sentimento que eu acho que muitos da sociedade têm, na sua casa, no seu espaço, nas suas distâncias, falar assim: salva. Esse é o instinto que o policial tem. Alguém precisa de você. Se você escolheu ou foi escolhido por Deus para estar nessa função, em algum momento você vai ter esse sentimento. Salva, salva, salva. Então, o que aconteceu na minha casa foi muito agressivo, né? E ali me revelou muitas coisas, que se eu tivesse falecido, hoje a minha filha estaria com R$ 1.000 de pensão, porque a pensão não é integral, ela é proporcional ao tempo que eu estava trabalhando, eu era novo de polícia. Nossa. E ela receberia só até os 18 anos. A esposa, na época, ela receberia só 50% do salário. Então, são essas garantias que a gente não pode deixar passar. Então, quando você é testado em campo e sabe o que passa, fica fácil a gente tentar entender na tradução para a sociedade o que nós passamos. E eu queria saber um pouquinho mais da sua vida, né? Porque você é natural do Rio de Janeiro, veio para Goiás, e o Rio é um dos estados mais violentos, se não mais violento, né? Goiás já é um estado hoje que a gente conseguiu atingir uma certa segurança, né? Digamos assim. Mas como que foi esse processo vindo para cá? O que você achou do estado? Como que você avaliou inicialmente? Como que você avalia hoje? Perfeito. Eu, por ser filho de militar, eu morei, se eu não estiver falando besteira aqui, foram em 8 estados. E quando eu estava terminando a faculdade de Direito em Brasília, 15 dias terminando para colar grau, eu passei no concurso aqui em Goiás. E aí, de imediato, eu já vim para cá, né? Fazer as etapas do concurso. E na hora que eu cheguei, eu falei: eu tô no paraíso. Que estado maravilhoso, que cidade maravilhosa. Mas aí, quando eu ingressei na segurança pública, aí eu fui ver que o crime aqui, realmente, ele tinha uma expressão significativa. E aí é onde veio o processo, né, de construção para que o crime aqui fosse combatido, né, por homens e mulheres que estão nas ruas, e hoje surtiu esse efeito aí de uma cidade, sim, segura. Lá no Rio de Janeiro, eu tenho família lá, eu fiz alguns treinamentos com o pessoal de lá, né, das unidades de elite de lá, e a gente constata que realmente é complexo, tem nada a ver com Goiânia, né? Mas o Rio de Janeiro também é um estado mais antigo que Goiás. Sim. E lá é outro sistema. Lá realmente, tanto é que vocês, não sei se vocês acompanharam recentemente, mais um policial civil trabalhando foi assassinado de serviço lá no Rio de Janeiro com 3 anos de polícia. 3 anos de polícia. Hoje nós temos, né, uma garantia legal de que o policial, no exercício da função, se ele falecer, a família dele terá a integralidade, paridade, por conta da ausência dele. Mas não é o suficiente. Integralidade, paridade do quê? De quanto? Então a gente precisa dar mais retaguarda. Então a mulher e os filhos dele pagaram um preço da escolha, pagaram pela violência do Rio de Janeiro e agora vão ficar aí sozinhos. Isso não pode acontecer. Rodrigo, e o ex-governador sempre fala que aqui não existe
facção, não existe crime organizado, mas quem anda nas ruas sabe que existe, né, amiga? E Sim. é uma realidade cada vez mais comum. Eu queria saber se diminuiu, se não existe, ou se apenas mudou o formato. Porque hoje o crime organizado está em todo lugar, né? Todas as esferas, na Faria Lima, nas escolas, nas faculdades, nas assembleias, nas câmaras. O que a gente enxerga é que o crime violento, de Goiás especificamente, Uhum. realmente a imprensa mostra isso, houve uma redução. Sim. Então, são vários fatores. Tem a questão do emprego das equipes, né, na sua execução de suas tarefas. Tem a questão da migração também dos marginais, que estão muito ligados à questão de ordem virtual, né, os cybercrimes e outras coisas mais. Mas o que faz com que estejamos nessa situação aí é por conta desses valorosos agentes de segurança pública, não importa o segmento, que entregaram sangue, suor e até vidas para que nós pudéssemos combater o crime em Goiás e manter da maneira que está. Agora, só o futuro dirá se iremos permanecer nesse status ou não. O trabalho é para que mantenha, mas a gente sabe que nós não temos controle de tudo, né? Não tem o que fazer. O que a gente tem que estar é preparado. E o crime organizado, como combater hoje? Já que ele tá tão... A organização criminosa hoje, muita gente já começou a entender que ela não é vinculada mais àquela pessoa que mora na comunidade, aquela pessoa ali que está vendendo droga na rua. O crime organizado, ele é algo muito... Bem a amplo, né? amplitude dele em nível mundial, ela é quase que imensurável, porque o sistema é complexo em cima disso aí. É algo difícil de dizer. Se assim, um crime organizado existe? Existe. Ele vai acabar? Não sei. Porque isso não é uma coisa mais só de um país isoladamente. Ele é uma conjuntura mundial. Está em todos os lugares, né? Principalmente por conta dessas questões de criptomoeda, lavagem de dinheiro. Não é algo simples de você combater assim da noite para o dia. Demanda tempo. Sim. Mas vão perseverar para que isso um dia reduza ou acaba. Posto de Ou acabe, gasolina, né? é em tudo, né? É muita coisa. Muita coisa. E já puxando o gancho do Ronaldo Caiado, qual a avaliação que você faz sobre a gestão dele quando era governador? O governador do estado, Ronaldo Caiado, ele, de fato, são fatos, não são narrativas, Uhum. fez com que contribuiu dentro dos meios que estava dentro do alcance dele, para que com materiais, com emprego de operações, tivesse a redução da criminalidade, mas o fator humano não foi contemplado. Muitos policiais ficaram na expectativa, né, da questão da valorização e não aconteceu no governo Caiado. Então, é uma balança. Para a sociedade, houve sim uma resposta, tá aí os fatos, não pode se negar, uma referência no país, no combate à criminalidade, mas o material humano ficou para trás. Então, a gente verifica aí falando com muitos colegas, não interessa qual seja a polícia que ele esteja, reclamam muito sobre isso. E nós, como ficamos? Hora extra também, né? Demais, né? Pessoa adoecendo. Exatamente. Carga de trabalho. Demais da conta. E o Partido Novo vai apoiar o Wilder? Você vai junto com o partido? Essa questão do partido é algo que eles já deram a transparência do apoio ao governo, né? Uhum. Mas no meu caso específico, a gente está ali flutuando. Foi me dada a liberdade de poder fazer a nossa pré-campanha com mais autonomia. Então, a gente vai seguir nesse caminho aí. Não tem nada, a não ser que determine, você tem que fazer. Mas foi dada a liberdade, a gente vai flutuar aí, procurando levantar a nossa voz aí de uma maneira que a gente tenha mais liberdade. Hoje a gente já tem alguns pré-candidatos, né? Inclusive, eu fiquei sabendo que talvez o PT possa mudar o nome. Recentemente teve uma reunião do Lula com a Ava Santiago, com a Adriana Corse. O Wilder é pré-candidato, né? Sim. O Marconi diz que vai voltar, apesar de estar um pouco sumido, também é pré-candidato hoje. O Daniel Vilela, que caminha aí para uma possível reeleição. Quem que você acha que é o nome mais forte desses nomes aí? Eles estão construindo o seu espaço. Quem tem a máquina, né, o histórico mostra que tem aí a vantagem de poder conseguir a sua eleição. Mas tem políticos como o próprio Wilder, que já está há um bom tempo na política, né, tem o seu histórico, o seu capital político. E o Marconi Perillo já é uma pessoa experimentada, né? Então, são políticos fortes. Aqui em Goiás, essa disputa ela está
ela está bem incerta, né? Você pode verificar que as pesquisas não dão uma estabilidade destacada para alguém. Sempre está ali oscilando Sim. para cima, para baixo. Então, assim, eu vejo que todos têm aí o seu potencial. Mas qual que é o seu? Qual que é o seu ponto de vista? Eu acredito que é difícil falar sobre isso, né? Para mim é muito difícil falar sobre isso. Mas eu acredito que o Daniel Vilela, o governador da Vilela, tem aí uma grande chance de ter êxito aí nas suas eleições. O Rodrigo, não coloca na parede não, Débora. É porque realmente é difícil, né? Você fica vendo pesquisas, fica vendo tudo isso, Sim. você não sabe ali para onde ir. E eu não sou... paixões é muito perigoso, né? Sim. A gente tem que trabalhar com aquilo que for melhor para a sociedade, para o povo. E eles têm aí seus históricos, né, políticos para... E aproveitando que a Arrasou, gente carimbou. falou um pouco do cenário estadual, eu queria falar do cenário nacional também, né? Que tem eleições para presidente esse ano. Temos aí o Lula, que tenta uma reeleição. E essa pauta da segurança pública é muito importante, né? Porque o governo federal, às vezes, deixou de lado, agora tenta colocar de novo o assunto em voga, mas tem os outros pré-candidatos também, como o Zema, o Caiado, que estão usando a pauta da segurança pública ao favor deles. Sim. Você acha que o governo federal demorou demais a discutir isso? Como que você avalia o governo Lula em relação à segurança pública? Nós estamos há algum tempo debatendo com o governo do PT sobre a questão da segurança pública no Brasil. Por dias, por meses, tivemos lá no Congresso Nacional para tentar pedir o apoio no sentido de que o policial civil precisa de retaguarda. Tentamos numa PEC lá, a PEC 18, implementar em definitivo a questão do resgate da paridade e integralidade do policial de carreiras não militares, policiais não militares. E o governo simplesmente entendeu que não era o momento. Não deu a oportunidade justa do policial poder resgatar a sua paridade e integralidade. Então, como eu falei para vocês, né? O fator humano está sendo esquecido. Então, nós que estamos aí na rua, né? Todos os dias vendo, sabemos que para que tenhamos um êxito no trabalho policial, a primeira coisa que nós temos que valorizar é o fator humano. Como é que eu consigo trabalhar se eu tiver algum tipo de intercorrência, o meu salário que eu recebo ele não ser integral, ele vai ser baseado numa porcentagem. Como é que se eu tiver algum tipo de intercorrência em operação, de ficar inválido, como que eu vou ter a minha garantia da minha paridade? Porque uma hora eu vou parar minha carreira, então os outros vão ter aumento, eu não vou ter aumento. Então o atual governo, não foi sensível a essa pauta. E era uma pauta justa. Então existe sim uma indignação das entidades de classe que estão lá representando os policiais pela insatisfação da falta de sensibilidade do governo e entender que a gente precisa do mínimo para dar dignidade para a gente, para a família e para a sociedade. Não tem como a gente empregar recursos logísticos se eu não tenho o fator humano para poder realizar aquilo da melhor maneira possível. Então ficou a desejar. Isso é uma mágoa que os policiais brasileiros têm pela falta de sensibilidade com algo básico, mínimo, que eles não quiseram dar. Lá no Rio de Janeiro também, né? Que o salário deles, que o pessoal reclama bastante também, né? Dessas questões de valorização. Agora, voltando para o estado de Goiás, vamos falar sobre o Bruno Peixoto. Como que você avalia a gestão dele na Assembleia Legislativa do Estado de Goiás? Você acha que ele está fazendo o que tem que ser feito para o Estado? Sim, como eu falo, eu gosto de trabalhar com fatos, né? O fato é que ele fez um bom trabalho dentro da Casa de Leis, conduziu da melhor forma possível as pautas que eram importantes, mobilizou a sociedade, fez com que as pessoas se sentissem inseridas dentro da Casa de Lei, pertencidas à Casa de Lei. Então, sim, ele fez um bom trabalho, né? Eu trabalho com fatos, né? Os fatos são esses, não tem que ser questionado. Agora, se teve uma intercorrência, um ou outro, é uma questão de ajustes políticos, né? Que eles vão, no meio deles lá, ter as suas adequações. Mas fez um bom trabalho. E ainda falando de Goiás, eu queria falar também sobre um tema que é muito importante, né? E que às vezes é deixado de lado por
parte do governo mesmo, em relação à violência contra a mulher, porque diminuiu muito a criminalidade, a gente sabe, mas um crime continua sempre em alta aqui no estado de Goiás, que é o feminicídio. A gente tem hoje 28 delegacias de atendimento à mulher no estado, né, em 246 municípios. Tem uma só que atende 24 horas, que é aqui em Goiânia, que está sempre sobrecarregada, superlotada. Você acha que falta investimento nessa área? O que o governo tem que fazer para reduzir esses índices de criminalidade tão grande contra as mulheres? Não só o feminicídio, mas todo tipo de violência. Pai de menina, filho de mulher, irmão de mulher, não tem como você não abraçar uma causa dessa. É inadmissível um homem praticar violência contra a mulher. O que eu vejo muito? Estão fazendo aí, cumprindo com o seu papel no Brasil, ampliando delegacias que permitam que essas mulheres sejam atendidas de maneira digna. Mas o atendimento não é o suficiente. Nós temos que ter políticas públicas que façam com que a segurança pública esteja fisicamente próxima dessas mulheres. E é onde a gente fala muito sobre a questão do movimento itinerante da segurança pública. Então a gente tem que ter legislações pesadas, temos que ter isso, temos que ter um atendimento adequado, mas também precisamos levar o serviço de segurança para próximo de regiões mapeadas, né? Em que a mulher se sinta segura e o próprio agressor pense 10 vezes antes de cometer um crime dessa natureza. Eu já tive oportunidades, como muitos policiais, de ter que conduzir agressores de mulher e você tendo que cumprir o seu papel, não levar para o seu lado pessoal, né? Procurar ter controle em cima de algo grave que você está vendo, mas não cabe a você praticar nenhum ato que não seja a aplicação da lei. Então, acho que tem esse conjunto de leis duras, de um suporte de acolhimento adequado, que são as delegacias e outras atividades a mais, mas também levar esse trabalho físico da segurança pública em regiões que demonstram que a violência ali está maior ou menor. Mas é algo assim inadmissível, intolerável. Então, principalmente quem tem mulheres cercando a sua vida, potencializa isso muito a mais. Sabe por quê? Porque você começa a entender o que a mulher sente, o que a mulher passa, o que ela transmite, que na maioria das vezes o homem não tem esse feedback. Então é muito bom você ter essa proximidade. Faz com que você entenda que o seu papel ele é muito amplo. É a segurança pública? É. Mas existem muitas vertentes que estão carentes, precisando de voz, como, por exemplo, a violência contra a mulher. E como eu disse, são fatos, é estatístico, não são narrativas. Sim. Então a gente precisa gastar muita energia nisso aí. Importante, né? E quais são as pautas que você vai levantar para além, né, da segurança pública? A ideia importante que a gente tem para a sociedade, né, vamos falar especificamente, é fazer com que a sociedade se aproxime cada vez mais com a organização de atividades esportivas, uma espécie de delegacia não, o serviço policial móvel, onde você consegue escolher regiões em determinados segmentos de cidades, né? Por exemplo, praças, que é lá onde você vai ter o policial ostensivo, seja ele um guarda municipal, seja ele policial militar, o policial civil, estrutura para que possa registrar ali uma ocorrência em que permite a ocorrência virtual, ouvir da população o que a gente pode fazer para poder melhorar aquela questão da segurança local, iluminação pública, praças revitalizadas, podas de árvore. Então, a ideia maior de todos os projetos que nós temos lá, além da questão da segurança pública, é fazer com que a população se sinta à vontade, sinta próxima. E com esse tipo de atividade, você dando ostensividade, você também inibe a conduta criminosa. Então, a ideia é fazer com que tenhamos movimentações dentro das cidades, né, com emendas, com parcerias, para que possamos conversar com o Estado e com municípios, de fazer com que o pessoal olhe para a esquerda, olhe para a direita e veja a polícia de todos os lados, segurança pública de todos os lados. Esse é um dos focos sociais, né? E para nós, da área de segurança pública, é fazer o agente de segurança pública se sentir inserido, pertencido, valorizado, seguro, com vontade de prestar o seu serviço para a sociedade. Esse é o grande propósito nosso. Tudo isso vai reverter positivamente para a sociedade.
quem já trabalhou na rua sabe aquela intimidade quando o cara tá cansado, quando a mulher tá... Eu trabalho com pessoas, não vou mencionar o nome dela aqui, ela trabalha comigo, ela já chega no trabalho exausta. 3 filhos para cuidar, Nossa. problema de casa para resolver, chega no trabalho, fala, pô, eu tenho que economizar dinheiro, eu tô consignado, meu salário tá baixo. E aí volta para casa e começa tudo de novo. Como que a gente vai forçar essa pessoa a lançar o seu máximo? Fazer com que a sociedade tenha o seu máximo. Então, a gente precisa de retaguarda. Então, a nossa luta é essa. Então, é um casamento. Se temos segurança forte, a gente tem uma sociedade forte, todo mundo vivendo em harmonia, mas quem está na pista, que a gente fala, quem está na rua, sabe exatamente o que precisa ser feito para que isso seja concretizado. E caso você seja eleito, né, você busca uma cadeira ali na Alego, né, como deputado estadual, qual que seria o primeiro projeto que você encaminharia? O nosso projeto ele é um projeto coletivo, né? Claro que só tem um que vai sentar na cadeira. Nós somos um grupo de pessoas que acreditam em ideais, nos seus propósitos. O meu primeiro ato lá é, primeiramente, mostrar que em quase 130 anos de história vai ser a primeira vez que nós teremos um policial civil dentro da Casa de Leis. Então, a primeira coisa que me vem à cabeça quando eu falo comigo mesmo, né, com Deus, eu falo, eu preciso cuidar do meu povo. Eu preciso que algumas injustiças sejam reparadas. Eu preciso que o policial de base se sinta valorizado financeiramente. Eu preciso que o policial de base tenha sua retaguarda jurídica. Então, o primeiro ato que a gente vai ter lá é mostrar para a Casa de Leis e para a sociedade que a gente precisa valorizar o policial. Valorizando o policial, consequentemente, a gente vai conseguir desempenhar outros bons trabalhos. Rodrigo, eu queria que você falasse um pouquinho também dessa participação que você fez na operação em busca do Lázaro, né? Foram 16 dias. Conta um pouquinho pra gente como que foi esses 16 dias. Estávamos em Goiânia, como um dia qualquer, e aí o nosso coordenador na época acionou a equipe para poder realizar um deslocamento para o interior de Goiás, que tinha um foragido lá, bem procurado, que tinha praticado homicídios, né? E aí nós fomos para lá com todas as missões. Chegando lá, nós começamos a ter a dimensão do tamanho daquilo, né? Era realmente uma operação muito grande. E por mais que sempre procuramos viajar, né, com a estrutura para poder ficar alguns dias, nós não conseguimos ter essa ideia de que ia ser uma operação tão gigante. Então nós fomos para lá, muitas equipes empenhadas, né, cada um na sua área. Eu estava com a minha equipe, né, uma equipe extraordinária, excepcional, e acabou que nós fomos, se bobear, foi a única equipe que ficou lá por 16 dias sem sair de lá. Nossa! Então foram 16 dias cumprindo missões de reconhecimento, em helicóptero sendo lançado em terrenos, né, baseado nas informações que a inteligência passava para as equipes de operações. Tivemos histórias lá que gerou na gente muito aprendizado, né? O terreno era muito complicado, ele conhecia muito bem o terreno lá também, mas foram experiências que nós levamos para nós, né? Em ver muitos policiais, cada um nas suas atribuições. Por vezes a gente fazia ali patrulhamento 3 horas da manhã, tinha 2, 3 policiais que estavam ali num ponto fixo, passando um frio danado para poder garantir a segurança daquelas pessoas que ficavam ali na sede das fazendas, das chácaras, porque a grande maioria abandonou, né? Sim. A grande maioria saiu, ficou com medo. Com medo, né? Então foi uma experiência que deu para a gente ali uma flexibilidade muito grande de aprendizado em atividade de operações aéreas e atividade de mata, condução de viatura. Então, o êxito dela foi em decorrência de um trabalho coletivo, né? Não só de um nem de 2, mas um trabalho coletivo. No dia que foi da captura dele, a gente também estava ali numa situação de espera, e aí de repente acionaram, falou, tiveram o visual dele, ele estava mais para perto da cidade. Então, bombeiros militares com seus cachorros, né? Policiais militares nas suas patrulhas, policiais civis fazendo o seu trabalho. E em algum momento o cerco fechou, ele teve que aparecer. E aí teve o desfecho aí que todo mundo já sabe. Então, o mérito da captura ou até infelizmente, do óbito dele é um mérito coletivo. Ele não é um mérito individual. Então, eu tenho muito orgulho de ter participado dessa missão, Sim. dessa operação, ao lado de homens e mulheres que estavam ali focados no mesmo propósito, que era o quê? Manter a paz social.
Uma curiosidade, o que que é esse 01, essa tatuagem? Isso aqui foi uma experiência marcante em nossas vidas, né? Em 2006, fomos direcionados para poder fazer o curso de operador tático aéreo, que é o tripulante operacional que usaram durante muito tempo aqui em Goiás, Uhum. porque os helicópteros aqui viriam para cá, não sei se é da época de vocês, em 2006 vieram helicópteros alugados para cá, e a gente precisava formar pilotos e tripulantes, né, na época. Era da E minha aí, época. isso. E aí acabou que eu fui para o Maranhão, para uma unidade lá que chama GTA, que hoje é CTA. Fui apresentado a um mundo novo, né? De uma forja diferente. E lá, ao final do curso, eu tive essa oportunidade de ter sido o 01 do curso, por conta dos índices, né? Que foram bons. Comigo foram mais 3 policiais de Goiás também, excepcionais policiais. Mas o 01 de um curso, ele é algo assim que é uma sintonia fina. Em algum momento ali você tem um destaque ali por milímetros, ou então você consegue manter alguma coisa que faça com que você tenha a maior nota. Mas a formação é para todos, todos formaram iguais, né? E eu lembro que quando eu cheguei aqui em Goiás não existia o smartphone, né? Ficou muita coisa de jornal, Uhum. jornal impresso, mídias do própria internet, do orgulho, né, da instituição em ter conquistado esse espaço. Um policial civil, e até a época falava muito isso, né? Que foi o primeiro policial civil aí da história a ter êxito num curso desse, como 01. Então foi muito bom, a responsabilidade grande, mas sempre humilde, pé no chão, e sabendo que a gente representa uma categoria, né? Então foi legal. Na época foi muito legal. Vamos falar um pouquinho sobre o Simpol, como que funciona, qual que é a sua função lá, do presidente também. Fala um pouquinho sobre o Ok. sindicato. O presidente, nosso presidente, né, o Renato Rick, antes mesmo de eu estar junto com essa grande equipe, que a gente tem uma equipe de pessoas fantásticas lá, me convidou para ser diretor da Cobrapol, que é a Confederação Brasileira dos Policiais Civis, que representa Hum, cerca de 150 mil policiais civis no Brasil. E durante um ano, ele permitiu que eu fosse para lá para entender como funciona a militância. Mas não é aquela militância cega, a militância com propósito. Então, durante um ano, eu fiquei ali aprendendo, né, não só com Goiás, mas com todo o país, o que uhum, acontece com relação à parte de segurança pública. E aí, quando foi nesse ano, ele me fez o convite, sustentado aí por toda a sua diretoria, para que eu pudesse compor uma chapa como vice-presidente do sindicato. E assim, eu aceitei o desafio com muita uhum. honra, com muito orgulho, e nós conseguimos aí essa vitória, porque o presidente Renato Rick, com toda a sua diretoria, pavimentou essa estrada, né, para que nós pudéssemos ter êxito nisso aí. Então, hoje eu sou o vice-presidente, tenho algumas responsabilidades que, na grande maioria das vezes, são responsabilidades internas, né, que é o Uhum, presidente lá, de acordo com o nosso estatuto, que é o que é a voz, ele é o que nos representa, né. Meu papel só seria se ele tivesse ausente ou ele determinasse que eu fosse representá-lo, mas o meu papel é mais interno ali, dando sustentação, aprendendo, lendo. Então, para nós chegarmos nessa etapa de que o grupo deveria manter vivo esse projeto político, ele me colocou para entender o sistema. Você já não foi para a rua? Fui. Agora você vai entender como é que funciona isso aqui. Então, houve o casamento da experiência de rua com a questão de conhecimento técnico. E uhum. com isso, numa visão de grupo, nós vamos tentar aí lutar para conquistar nosso espaço lá com dignidade, com respeito às instituições, mas lutando por aquilo que a gente acredita. Muito E bom. por que você escolheu o Partido Novo? O que que te atrai no partido? Ok, Vai de acordo com seus ideais? perfeito. O Partido Novo, eu tenho, né, muitos amigos de infância que estão na política, né, principalmente em Brasília, e eles despertaram isso em mim, né, falou, ó, vamos movimentar, você precisa ir para a política. E aí nessa, ele falou, ó, isso aqui encaixa exatamente com o que nós acreditamos, né, algo mais conservador, cristão, né, de direita, e eu acho que você tem que filiar esse partido novo. Foi essa que veio a ideia. Conheci o partido, li, falei, não, realmente compactua algumas ideias com aquilo que eu acredito, sem ofender as pessoas, mas com aquilo que eu acredito. Uhum. E aí veio essa ideia, esse casamento aí com o novo, né? Novo no nacional, né? E depois aqui no estado de Goiás. E qual que é o maior desafio que você acha que vai encontrar na política? Resistência. Então, são resistências até da sua própria base, resistências de pessoas que são ideologicamente cegas, mas a gente está aqui para isso, não adianta. Hoje a gente vive num mundo polarizado, né? A política é polarizada.
Então, tem algum momento que eu vou ter que me posicionar e, naturalmente, eu vou desagradar algumas pessoas, né? Então, eu acho que o desafio é, primeiro, eu me adequar, que eu já consegui bem me adequar a esse meio, né, político, e manter. É que nem eu tenho umas máximas que eu gosto de falar, né? Conquistar é difícil, manter é mais difícil ainda. Então, eu preciso manter no meu desafio que vocês falaram, né? De que eu tenho que estar ali focado naquilo que eu acredito. E não desanimar com críticas, Isso vai acontecer. É verdade, né? É igual casamento, né? Fácil é casar, difícil é manter. Casar também não tá fácil, não. Tá não, né, amiga? Nada é fácil. E eu queria saber também, Rodrigo, aproveitando esse nosso assunto, como policial aí há mais de 20 anos, agora tentando na política, mas fora isso, como pessoa também, qual que é o grande legado que você quer deixar na sua vida? Essa pergunta já me foi feita já umas 3 vezes já, né? Ou um pouco mais. Então é batida, desculpa. Não. Corta. E detalhe, em todas elas eu nunca consegui ter uma resposta rápida sobre isso. Porque o legado, ele tem um legado estrito, né? Pequeno, só dentre a gente, tem um legado macro, né? Dentro do meu universo pequeno, que entendam ou que sempre lembrem do compromisso, da lealdade, da honestidade, do propósito, da causa. Não sou movido por dinheiro e nem por poder. Porque a gente sempre vê, até em filmes já falam sobre isso, né? O poder atrai o pior e corrompe os melhores. Sim. Então, se eu tiver que deixar um legado pequeno do meu universo de pessoas e esse tomar uma extensão grande, e se eu tiver que tombar nas coisas que eu acredito, que eu tombe atirando. Mas atirando com dignidade, com respeito, com honestidade. Esse é o que eu gostaria de deixar para todos. Porque a vitória nem sempre é o fim, né? A vitória é a jornada. Então, nós temos passagens bíblicas aí que mostram isso pra gente. Então, você vai até uma jornada. Então, para eu estar aqui hoje, foi porque muitos antes de mim pavimentaram essa estrada. Muitos policiais tentaram a candidatura política, tentaram a questão sindical, mas cada um deles deixou sua sementinha. O nosso grande problema é que a gente acha que a semente é a vitória, e nem sempre é. Então, eu sou a continuidade do trabalho de muitos que passaram por aqui, inclusive até do nosso presidente Renato Rick. Então, tem visão de grupo. Nem poder e nem dinheiro. Vocês podem gravar isso aqui que eu estou falando. Tá gravado. Pode gravar. Não vai subir a minha cabeça. Arrasou. Muito bom. Então é isso, amiga. É isso. Tem mais alguma coisa que você queira? Só agradecer Saltar. pela oportunidade, né, de poder dar voz, principalmente assim, nós que estamos começando a contar histórias, né, que não é uma coisa simples, e dizer que cada local que nós vamos, agradecer o Henrique, né, que abriu, que é o nosso parte de comunicação, abriu essas portas, e eu tenho convicção que vocês serão extremamente importantes para que a mensagem chegue para muitos aí que estão precisando de apoio. Amém. Muito obrigado a vocês. Obrigada a você e espero que volte quando eleito. Obrigado, voltaremos. Obrigada, amiga. Obrigada a você que nos acompanhou também, pela audiência. E volte Sextou, sempre, né? sextou. Sextou não, né, amiga? Que nós vamos lançar domingo o episódio. Domingo, gente, é isso então. Espero que tenham gostado, aprendido um pouco, porque se tem uma pessoa que entende de segurança pública, o nome dele é Rodrigo, gente. Então, quem somos nós, né, amiga, para falar sobre segurança, sendo que nós temos um mestre aqui. Curta, compartilhe, siga o Notícias Goiás, o Podcast Goiás. Seu @ Rodrigo? Rodrigo Palmeira Oficial, ponto oficial. Rodrigo Palmeira, ponto oficial. Isso aí, gente. Até o próximo episódio, o Podcast Goiás, a conexão certa para quem busca a verdade. Até a próxima.